Bom dia, pessoal. Meu nome é Jane e a gente vai falar do sistema gastrointestinal. O primeiro tema referente a esse sistema é a colectomia, que é uma cirurgia coloretal e é um procedimento médico utilizado normalmente para procedimentos com doenças no intestino grosso e no reto. É considerado o principal método curativo do câncer, coloretal, visando a remoção do tumor e de uma margem de segurança maior. A indicação da cirurgia coloretal era indicada primeiramente para o tratamento do câncer do cólon e do reto, além de condições benignas como a doença inflamatória intestinal, que é Crohn ou colite, diverculite, pólipos com alto risco de malignidade, obstrução e complicações infecciosas. O procedimento visa a remoção da parte doente do intestino, curar o câncer ou aliviar sintomas com a cirurgia paliativa. O checklist para esse pré-operatório, basicamente, é a identificação do paciente, que é o RG, pulseirinhas, exames pré-operatórios, o consentimento assinado, lista de medicamentos que usa continuamente ou que vai usar, que é os pronafiláticos. Os equipamentos utilizados numa sala de centro cirúrgico basicamente é a torre de vídeo, insuflador de CO2, monitor de alta definição, câmera de fonte de luz, mesa cirúrgica, que a mesa deve permitir uma posição de Trendelenburg ou de Trendelenburg reverso. Os instrumentos utilizados nessa cirurgia para a diérese, que é o corte, normalmente é o bisturi 3 ou 4, tem a tesoura e a tesoura de Maio. Para preensão ou hemostasia, são as pinças, que normalmente é o pinçamento, que é as pinças Kelly, pinças Cocker ou pinças Halsted, que é as mosquitos. Pinças intestinais, praticamente, que são as especiais, que são as pinças Babcock e as Allies, e as pinças de dissecção. Tem os afastadores, que é a expositor, que é o afastador de Cosset, que é o abdominal, e o afastador de Fabre-Belch. O afastador autoestático de Belfort ou Bellwether, e a síntese, que normalmente é a sutura, que é a porta-agulha Mayon-Hagar. Essa cirurgia, a posição dela é a posição o decúbito dorsal, o supino. Os tipos de anestesias utilizadas, o padrão é a anestesia geral, normalmente com intubação e sedativo, que é utilizado o Propofol. Por conta dessa cirurgia durar de 5 a 8 horas, é onde mantém o paciente estável sem risco dele acordar ou risco de um choque anafilático. A recuperação pós-anestésica, que é a RPA, são os cuidados principais, que é o monitoramento de sinais vitais, que na primeira hora é de 15 em 15 minutos, na segunda hora é de 30 em 30 minutos e na terceira hora, basicamente, é de hora em hora, se o paciente estiver estável. Caso contrário, muda o tempo dessa supervisão de sinais vitais, que normalmente é controle rigoroso de dor, avaliar ruídos intestinais, eliminação de gases, observar os sinais de infecções abdominais, se a inserção não está purulenta, não está hiperemiada ou algum tipo de extravasamento nos pontos. Controle de drenos também é super importante e o débito, se houver. Cuidado com a estomia, incentivar a deambulação depois de um período bom de recuperação para que haja um movimento e não tenha movimento peristáltico. O próximo tema é o transplante de fígado, que é um procedimento complexo que remove o total ou parcial do fígado doente. A sua substituição por um órgão saudável pode ser de um doador falecido ou de um doador vivo. A indicação dessa cirurgia, ela é indicada para pacientes com doenças hepáticas terminais, cirrose avançada ou insuficiência hepática aguda. Quando a expectativa de vida é baixa, os tratamentos convencionais eles falham, por isso é necessário que haja esse transplante. Quando é um transplante de pessoa morta para o vivo, é o órgão inteiro. Quando é de paciente vivo para vivo, é só a parte que está doente que é removida. Então, é uma cirurgia parcial do órgão. O checklist cirúrgico, basicamente, é igual a todas as cirurgias, que
identificação do paciente, a assinatura do termo de consentimento, confirmação e marcação do local onde será feita a cirurgia, a segurança de anestesia, né, que é a verificação do equipamento e de medicamentos, se não há nenhum tipo de alergia ou algo do tipo. A preparação da sala de centro cirúrgico consiste no quê? Numa higiene adequada, com álcool 70%, a preparação de materiais que vão ser utilizados, os equipamentos de verificar o funcionamento dos aparelhos, foco cirúrgico, aparelhos de anestesias e monitores e aspiradores. Materiais e insumos que são utilizados devem estar também nessa sala, que faz parte dessa preparação do centro cirúrgico. Os instrumentos utilizados para essa cirurgia basicamente é o bisturi 3 ou 4, né? Lâmina 20 ou 23, tesoura, que é a maio, pinças hemostáticas Kelly ou Kron, pinças de preensão, né? Anatômica, que também chama como dente de rato ou Alice, pinças intestinais, que é a Doyen, afastadores, pode ser o Richards ou Farabeuf, e o porta-agulha, que é mais os fios de suturas, e os aspiradores cirúrgicos. Tipos de anestesias. Geralmente, para um transplante de fígado, novamente, é uma anestesia geral que contém a intubação por conta da demora da cirurgia, ser também de 5 a 8 horas, para que o paciente fique em uma boa qualidade cirúrgica e que não tenha nenhum risco de vida. Posição cirúrgica. A posição padrão para o transplante de fígado é a decúbito dorsal, onde o paciente fica deitado de costas, braços abduzidos, né, no caso aberto, e a exposição da área do abdômen superior até a região inguinal. Recuperações para o após-anestésico, que é basicamente o RPA. Monitorar os sinais vitais, né, que consiste em estabilizar o paciente, avaliar o nível de consciência, controle de dor, observar se tem um sangramento na inserção ou está hiperemiado ou algum tipo de secreção na sutura, verificar o drenos e o débito, monitorar a função, monitorar a função hepática e sinais de complicações. Por conta de ser um fígado transplantado, a recuperação dele é maior e consiste em algumas medicações para ver se não vai ter a rejeição do órgão. Bom dia, meu nome é Maria e eu vou falar um pouco sobre a cirurgia de apendicectomia. A apendicectomia, essa cirurgia é indicada quando o paciente está apresentando ou uma inflamação aguda no apêndice ou quando ela está supurada. O diagnóstico é feito através de um exame clínico, que consiste no médico fazendo um exame físico, onde ele vai apalpar a parte da fossa ilíaca direita e o paciente vai sentir muita dor, pode ter febre, náuseas, vômito. É feito também através de alguns exames de imagem que ele pode solicitar, exame clínico e algum exame que ele possa passar de imagem. Aí lá ele vai ver se está supurado ou se está só inflamado. Dependendo de como estiver, a cirurgia pode ser feita de urgência ou emergência. Aí vai depender do quadro clínico que o paciente está apresentando no momento. O checklist pré-operatório consiste, quando não é de urgência, geralmente tem que ser feito um jejum de 6 a 8 horas. Tem que pegar um acesso venoso calibroso, realizar alguns exames laboratoriais, entregar o termo de consentimento para que o paciente assine e, em alguns casos, passar uma sonda vesical de demora. A preparação da sala cirúrgica para a apendicectomia vai depender de como o médico vai fazer. Se ele vai fazer pelo modo tradicional, aberto, por uma laparotomia, ou se vai fazer por videolaparoscopia. A montagem consiste em verificar a régua de gases, testar todos os aparelhos que vão ser o equipamento usado, os instrumentos. Geralmente é separada uma caixa pequena a médio porte. Na parte da diérese são usados os cabos de bisturi 3 e 4, tesoura de Metzenbauer, né? Metzenbauer e maio. Na parte da apreensão é usada as pinças Alice
e Balkenbuck. Na hemostasia, geralmente usam pinça Kelly ou mosquito. Também são usados alguns afastadores, como afastadores de Farabelte ou Gozert. Na parte da síntese, porta-agulha e fios de sutura, como o Vintril. Geralmente, para essa cirurgia, pode ser feita tanto com anestesia raquediana ou anestesia geral, aí vai depender do parecer clínico do cirurgião que vai realizar o procedimento. O posicionamento cirúrgico para essa cirurgia, o paciente fica no decúbito dorsal ou supina. Na sala de recuperação pós-anestésica, na RPA após a cirurgia, alguns cuidados básicos são controle de sinais vitais, controle de dor do paciente, monitorar se ele está tendo náusea ou algum episódio de êmese. A hernioplastia ela é indicada quando há um deslocamento do conteúdo intra-abdominal por um defeito na parede muscular. As principais razões são desconforto ao realizar esforços ou protuberâncias visíveis, risco de encarceramento e risco de estrangulamento. O checklist pré-operatório: jejum de 8 horas, conferir os exames se foram tudo feitos, se o consentimento foi assinado, realizar o checklist verificando qual lado que vai ser feita a cirurgia, o banho pré-operatório e tricotomia se necessário. O preparo da sala cirúrgica, a gente tem que testar os monitores multiparâmicos, o foco, o aspirador, checar se o bisturi está funcionando, ver a mesa, se lá tem a mesa e tem o material adequado para deixar o paciente no posicionamento cirúrgico certo, conferir luvas, compressas, fios e verificar também a tela de polipropileno. Os tipos de anestesia usada para esse procedimento geralmente são a raquianestesia, anestesia geral e pode ser feito também sedação. Vai depender do que o cirurgião determinar. Os instrumentos mais utilizados nessa cirurgia são bisturi, 3 ou 4, tesoura de maio, pinças Allen e Kelly, mosquito também, afastadores de Farabelte, porta-agulhas e pinça de dissecção. O decúbito geralmente utilizado para essa cirurgia é o decúbito dorsal, horizontal, supino. Geralmente deixa os braços posicionados a 90 graus para evitar lesões do plexo braquial. Na sala de recuperação pós-anestésica, pós-anestesia, alguns dos cuidados básicos que temos que verificar são o monitoramento dos sinais vitais, avaliar consciência, o controle de dor e observar o curativo e sangramento. Bom dia, meu nome é Jennifer, eu vou falar sobre a cirurgia do estômago bariátrica. A cirurgia bariátrica é um procedimento cirúrgico realizado no estômago com facilidade de tratar a obesidade grave. Ela reduz o tamanho do estômago, fazendo com que o paciente sinta saciedade em menor quantidade de alimento. Também vou falar sobre bypass gástrico, que é uma técnica em que o estômago é reduzido e a parte do intestino delgado é desviada. A indicação cirúrgica, ela é indicada mais para índice de massa corporal maior ou igual a 40 kg por metro quadrado. Também tem a maior, que é igual a 35, com doenças associadas como diabetes, hipertensão arterial sistêmica. Falha no tratamento clínico com dietas, atividade física e medicamento. A avaliação médica tem que ser com um psicólogo ou nutricional favorável. O checklist
pré-operatório, ele deve ser realizado com jejum de 8 horas, exame laboratoriais completo, avaliação cardiológica com eletrocardiograma, avaliação psicológica, avaliação de risco cirúrgico, termo de consentimento livre e esclarecido assinado, retirada de adornos, próteses e esmalte, banho com solução antisséptica, conferência de identificação do paciente. O preparo da sala deve conter mesa cirúrgica adequada, monitor multiparamétrico, aparelho de anestesia, torre de videolaparoscopia, insuflador de dióxido de carbono, bisturi elétrico, aspirador cirúrgico, materiais e campo estéreis. Tipo de anestesia é utilizada geral, com intubação orotraqueal, procedimento que permite controlar a respiração do paciente durante a anestesia. O instrumental utilizado são pinça anatômica, pinça hemostática, tesoura cirúrgica, porta-agulha, afastadores, grampeador cirúrgico, trocadores. Posição cirúrgica. O paciente é colocado em decúbito dorsal, posição deitada de barriga para cima. Braços abertos, posição de trembelebus reversa, cabeça elevada e pés mais baixo. Recuperação pós-operatória. Monitorar sinais vitais, avaliar nível de consciência, controlar dor e náuseas, observar possíveis sinais de sangramento. Bom, vou falar sobre a vesícula biliar. Colecistectomia é a cirurgia realizada para a retirada da vesícula biliar. É indicada principalmente quando há presença de cálculos biliares que causam dor e inflamação, que geralmente é feita por videolaparoscopia, que é uma técnica minimamente invasiva. Indicação da cirurgia: nos casos de colelitíase e colelitíase aguda, pancreatite biliar, obstrução do duto biliar, mesmo após a retirada da vesícula, o fígado continua reproduzindo bile normalmente. Checklist: jejum de 8 horas, exames laboratoriais, ultrassonografia abdominal, confirmando cálculo, avaliação clínica, termo de consentimento livre esclarecido, retirada de adornos, banho antissépticos. Preparo da cirurgia: torre de videolaparoscopia, insuflador de dióxido de carbono, monitor multiparâmetro, aparelho de anestesia, bisturi elétrico, instrumental, laparoscopia esterilizado. Tipo de anestesia: realizado com anestesia geral, com intubação orotraqueal. Instrumental utilizado: pinça laparoscopia, tesoura laparoscopia, aplicador de clips metálicos, trocadores e câmera de videolaparoscopia. Posição cirúrgica: decúbito dorsal, posição de Fleury, cabeceira elevada, inclinação lateral esquerda leve. Recuperação pós-anestesia: monitorar sinais vitais, avaliar dor, observar náuseas e vômitos, verificar sinais de hemorragia.